há uns 3 anos atrás, e é uma pessoa que mudou a vida também. Uma menina de 13 anos, ela teve um dente doendo. Logo, olha, os permanentes, tem recém-nascidos e menina, né, jovem, com aquela ânsia de relacionamento, de tudo. Aos 13 anos, ela tinha um dente que doeu, que teve uma cárie preta. O pai a levou a um dentista. Não sei se era dentista prático, né? Mas há pouco tempo atrás, hoje ela tem 29 anos. E pediu para extrair todos os dentes da boca, todos, por causa de um. E assim foi feito e ela recebeu um par de dentaduras, próteses totais, dentaduras, com 13 anos. Nossa. E ela, então, ficou revoltada com aquilo, não conseguia fazer relacionamento, não conseguia evoluir em nada. E até com o ponto que ela foi trabalhar de faxineira numas casas, 13 anos, 14 anos. Foi trabalhar de faxineira numas casas para ter um dinheiro, sabe para quê? Para colocar aparelho na própria dentadura. Então, ela colocou aparelho na dentadura. Ela pediu uma dentadura nova e colocou aparelho. Porque ela tinha 14, nessa época, quase 15 anos. Então, ela precisava, pelo menos para ela, aparentar para o outro que aquilo era dente natural. Porque os amigos daquela época, os namoradinhos, o relacionamento... Então, aquilo exigia. E ela conviveu com isso até chegar... Hoje ela tem 29, aos 20... Hoje ela tem 30 e poucos. Aos 28, 29, quando ela nos procurou para resolver a situação. E aí a gente devolver todo o sorriso fixo, com prótese fixa, através do protocolo, né? Da prótese fixa sobre implantes. E uma mudança radical. A felicidade dela, e nossa também, porque... Mas é comum, 13, 14, 18 anos, perder todos os dentes. Tem aquela coisa, né? Principalmente quem é mais vivido, os mais antigos tinham isso, né? Como prática, como hábito, né? Tá com dor de dente, né? Em vez de tratá-lo, né? Tá com uma cárie, vai lá e tira o dente, extrai o dente, né? E não é bem assim, né? A odontologia evoluiu bastante e que bom, né? Que tem profissionais assim como vocês para devolver essa autoestima a tanta gente aí, né? Você vê, como você falou, com 13 anos de idade, pedir, né? Extrair todos os dentes e colocar uma dentadura. E a gente escuta muito essa história dessa geração que agora, né, já estão lá com seus 60, 70 anos, que quando era criança, ou criança não, né, mas adolescente, jovem, tinha algum problema, ia lá e tirava um dente, aí vai lá tirar outro, e acaba acontecendo isso, usando dentadura muito cedo, por provavelmente os dentes que ainda eram muito tratáveis, não precisava disso, mas que antigamente acontecia. Época, né? Então, agora que essas pessoas estão mais idosas, né? Idosas não, ainda até jovens, 50, 40 anos, que vêm até a gente ouve muito isso. Então, é uma coisa que era muito comum, mas, claro, com o avanço da tecnologia, com o avanço da formação, isso tá ficando... As novas gerações já não estão mais tendo esse problema, né? Pelo menos a gente espera isso, que não é mais parte de conduta dentista nem nada do tipo, mas... E o pessoal, é interessante porque o pessoal muitas vezes acha que conta meio até envergonhado, achando que é uma particularidade dele que, nossa, só aconteceu com ele. E não, meu pai estava contando, só nos últimos tempos, a gente ouve história de paciente com 13 ou 15 anos, não me lembro, tirou os dentes para pegar atestado na época para poder ir pra praia. Nossa. Então extraía, e até brincou comigo, falou assim, e eu falei, mas não fica inchado, não ficava? Ficava, mas depois que eu peguei o atestado, eu preciso ir pra praia. Fez isso há poucos anos atrás, não é? Então, Atrás. E aí tirou tudo. Outro caso, tem gente que não quer a dentadura, tem gente que tirou porque achou bonito e quis colocar a dentadura e te mandou tirar tudo. E aí agora, com mais consciência, o pessoal tá, né? A gente espera que a geração esteja mudando, que as coisas melhorem um pouco, mas no passado era comum. Eu acho que culturalmente nós estamos evoluindo, né? Então tem histórias que, por exemplo, na Europa, na épocas de guerra, a odontologia ela ficou meio que de escanteio. Por quê? Porque tinha que comprar comida, pelo menos, para viver. A escassez era tanta e eles reerguer. Então, é comum naquela época pós-guerra, muitos pacientes ficarem sem dentes mesmo, nem colocar dentadura, nem nada. Ficava com falhas em alguns dentes, porque
era a necessidade. Sim. E aí isso foi evoluindo e chegou no Brasil com uma cultura de extração. Então, isso se extraía muito os dentes. Não se recuperava o dente. O dentista era praticamente... Um extrator de dente. Um extrator de dente. Aham. Então, depois passou por pequenas restaurações, onde... Depois o nosso amigo Igor vai falar mais, que as resinas foram evoluindo. Então, as resinas, que é o material que se recompõe o dente, né? Que se restaura o dente, que é a linguagem profissional, a gente vai fazer essa restauração, eram muito pobres. Então, eram contrações diferentes do dente, cores diferentes do dente. Não era nem resina antes, né? Era amálgama até. Amálgama. Ainda, O primeiro muita gente era ainda amálgama. tem restaurações... Usava-se ouro quando tinha condições Sim. para restaurar dentes da frente, né? Isso é bem comum ver em ciganos, né? Ainda hoje, Sim. mas é menos. E aí a evolução desse material foi fazendo que a odontologia por si fizesse uma penetração dentro da comunidade para que a gente pudesse ter uma cultura melhor. A população tem uma cultura da importância que é os dentes na saúde geral. Sim. Hoje já é comum, mas teve que ter uma história de evolução. E hoje a gente colhe muito dessa história e tenta contribuir para que isso seja mudado, né? Se você olhar, hoje pacientes estão partindo até por o contrário. Pacientes que têm o dente até bonitos, eles optam por colocar lentes em tudo e reformar tudo, o que a gente também não é a favor disso, né? Então, hoje, alguns pacientes com maior condição financeira, eles optam, ou quem está muito na mídia, optam por tirar e colocar lentes de contato na boca inteira para mudar. Mas isso está sendo um extremismo do outro lado, mas mostra evolução cultural. Mostra uma evolução que o cuidado com o dente, além da saúde geral, que a gente vê casos atacam o coração, casos que atacam, hoje, recentemente na mídia, estão tentando fazer relação entre Alzheimer ou doenças neurodegenerativas com bactérias que estão vindo da boca. Isso ainda não está comprovado, mas é bastante sugestionável que tem essa relação. Indícios. Muito fortes. Olha só. Muito fortes. E com o coração já tem estudos mais... Eu lembro que o primeiro estudo, uns 15, 18 anos atrás, o INCOR publicou um estudo, meu sogro é cardiologista, e ele trouxe uma revista do INCOR daquela época, que a gente ainda não tinha muita mídia, para eu ler uma reportagem que o INCOR estava sugestionando fortemente que os pacientes, quando tinham problemas graves do coração, ou com câncer, eles tinham que tratar os dentes antes. E os pacientes que optavam por extração total, a recuperação deles por estética e por a falta de alimentação era muito pior e mais lenta do que aqueles que conseguiam tratar os dentes e deixar os seus dentes, pelo menos na sua maioria, onde ele pudesse ter uma comunicação social através do sorriso e uma alimentação melhor.